Existe um segredo que separa as pessoas que desistem na primeira dificuldade daquelas que nunca param de lutar, não importa quantas vezes sejam derrubadas. E não é o que você imagina. Nos próximos minutos, você vai descobrir a história real de um homem que perdeu tudo: emprego, casamento, dignidade, e como ele usou uma técnica simples de disciplina mental para reconstruir sua vida do zero e transformar sua maior crise na sua maior oportunidade. Mas antes de começar, me conta aí nos comentários de que cidade você está assistindo esse vídeo. E se essa história pode te ajudar de alguma forma, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma dica de transformação pessoal. Vamos começar. Rafael tinha 32 anos quando sua vida desmoronou como um castelo de cartas. Perdeu um emprego numa multinacional onde trabalhará por 8 anos, descobriu que a esposa o traía com seu melhor amigo, e recebeu a notícia de que sua mãe precisaria de uma cirurgia cara. Sentado no chão de seu apartamento vazio, cercado por caixas de mudança, ele se perguntava como havia chegado àquele ponto. "Por que tudo dá errado na minha vida?", murmurou, olhando para o teto rachado. Era uma pergunta que fazia constantemente, sempre se colocando como vítima das circunstâncias. Mas naquela noite, algo mudou. Talvez fosse o cansaço de tanto sofrer, ou a urgência da situação da mãe, mas Rafael decidiu que não podia mais viver daquela forma. Lembrou-se das palavras de seu avô, um homem simples que havia construído um pequeno império a partir de uma oficina mecânica. "Rafael, a diferença entre quem desiste e quem vence não está na ausência de problemas, está na disciplina da mente. Problemas todos têm, mas só os disciplinados transformam obstáculos em oportunidades." Naquela madrugada, Rafael fez uma promessa para si mesmo. Não sabia como, mas encontraria uma forma de reverter sua situação. Pegou um caderno velho e começou a escrever 3 compromissos. Primeiro, pararia de se lamentar e assumiria o controle de seus pensamentos. Segundo, dedicaria 2 horas diárias ao desenvolvimento pessoal. Terceiro, nunca mais desistiria antes de esgotar todas as possibilidades. O primeiro passo foi o mais difícil. Rafael percebeu que sua mente era como um jardim abandonado, cheio de ervas daninhas do pessimismo. Cada pensamento negativo que surgia era como uma semente venenosa que ele havia plantado ao longo dos anos. Decidiu que era hora de fazer uma limpeza mental completa. Começou observando seus próprios pensamentos, como se fosse um cientista estudando seu próprio comportamento. Durante os primeiros dias, Rafael se surpreendeu com a quantidade de pensamentos derrotistas que invadiam sua mente. "Não vai dar certo, você não tem talento, já é tarde demais." Era como se houvesse um crítico interno trabalhando em tempo integral para sabotá-lo. Mas ele havia decidido disciplinar essa voz interior. A técnica que desenvolveu foi simples, mas poderosa. Sempre que um pensamento negativo surgia, ele o questionava. "Isso é um fato ou uma opinião? Que evidência tenho para acreditar nisso? O que posso fazer para mudar essa situação?" Aos poucos, Rafael foi percebendo que a maioria de seus medos eram apenas fantasias criadas por uma mente indisciplinada. O segundo mês foi crucial na transformação de Rafael. Ele havia estabelecido uma rotina rígida que começava às 5 horas da manhã. Acordar cedo não era apenas uma questão de horário, era um ato de rebelião contra sua antiga versão preguiçosa e desorganizada. Cada manhã era uma nova oportunidade de provar para si mesmo que tinha controle sobre sua vida. A primeira hora do dia era dedicada exclusivamente ao que chamava de arquitetura mental. Rafael descobriu que os primeiros pensamentos do dia definiam o tom de tudo que viria depois. Se acordasse resmungando sobre os problemas, o dia inteiro seria uma batalha contra o pessimismo. Mas se começasse com gratidão e propósito, criava uma energia positiva que o impulsionava. Desenvolveu um ritual matinal que se tornou sagrado. Primeiro, 5 minutos de respiração consciente para acalmar a mente. Depois, escrevia 3 coisas pelas quais era grato, por mais simples que fossem. Em seguida, visualizava seu dia ideal e definia 3 prioridades essenciais. Por fim, lia algo inspirador por 15 minutos. A segunda hora era dedicada ao exercício físico. Rafael descobriu que o corpo e a mente eram parceiros inseparáveis. Quando seu corpo estava fraco e sedentário, sua mente também perdia a força de vontade. Começou com caminhadas, depois passou para corridas leves, e gradualmente incluiu exercícios de força. Cada gota de suor era uma vitória sobre a versão antiga de si mesmo. Durante os exercícios, Rafael praticava o que chamava de meditação em movimento. Em vez de deixar a mente vagar aleatoriamente, focava em pensamentos construtivos. Planejava estratégias para resolver seus desafios, visualizava cenários de sucesso,
ou simplesmente apreciava o momento presente. Transformou o exercício numa ferramenta de desenvolvimento mental. A disciplina física começou a se refletir em todas as outras áreas de sua vida. Rafael percebeu que quando se comprometia com algo aparentemente pequeno, como fazer 50 flexões todos os dias, estava na verdade fortalecendo seu músculo da determinação. Cada promessa cumprida para si mesmo aumentava sua confiança na própria capacidade de cumprir compromissos maiores. Paralelamente, dedicava 2 horas noturnas ao estudo. Rafael havia decidido que não esperaria por oportunidades externas, criaria suas próprias oportunidades desenvolvendo habilidades valiosas. Escolheu 3 áreas para focar: marketing digital, vendas e desenvolvimento pessoal. Cada livro lido, cada curso online assistido, cada certificação conquistada era um tijolo na construção de seu novo futuro. O mais importante era a mudança na forma como encarava os obstáculos. Antes, cada problema era uma confirmação de que nada dava certo em sua vida. Agora, cada desafio se tornava uma oportunidade de fortalecer sua disciplina mental. Quando a internet caía no meio de um curso online, em vez de desistir, Rafael ia para a biblioteca. Quando se sentia desmotivado, em vez de ceder, lembrava-se de seus compromissos e seguia em frente mesmo sem vontade. Rafael estava aprendendo que a disciplina não significava ser rígido ou se privar de tudo. Significava ter clareza sobre o que realmente importava e tomar decisões consistentes alinhadas com seus objetivos maiores. Era como ter um GPS interno que o mantinha na rota certa, mesmo quando as emoções tentavam desviá-lo do caminho. 3 meses após iniciar sua jornada de transformação, Rafael enfrentou seu primeiro grande teste. A cirurgia da mãe havia sido marcada e o valor era assustador: R$50 mil. Suas economias cobriam apenas 1/3 do valor, e os bancos haviam negado o empréstimo devido ao seu histórico recente de desemprego. A notícia chegou numa segunda-feira gelada de julho. Por alguns minutos, Rafael sentiu o peso familiar do desespero pressionando seu peito. Era o momento perfeito para sua mente indisciplinada do passado assumir o controle e sussurrar: "Viu? Eu disse que não ia dar certo. Você não passa de um sonhador." Mas algo havia mudado profundamente em sua estrutura mental. Em vez de entrar em pânico, Rafael respirou fundo e ativou seu protocolo de crise. Primeiro, separou os fatos das emoções. O fato era que precisava de mais dinheiro. As emoções de medo e ansiedade eram naturais, mas não poderiam dominar suas decisões. Segundo, listou todas as opções possíveis, por mais improváveis que parecessem. Terceiro, definiu um plano de ação com prazos específicos. A lista inicial tinha 23 possibilidades, desde vender todos os seus bens até procurar investidores para um negócio próprio. Rafael não descartou nada inicialmente. Sua nova mentalidade era: em vez de me perguntar por que isso está acontecendo comigo, vou me perguntar como posso resolver isso. A primeira estratégia foi mobilizar sua rede de contatos. Rafael descobriu que sua antiga postura de vítima o havia isolado das pessoas. Quem quer estar perto de alguém que está sempre reclamando? Mas nos últimos meses, focado em sua transformação, ele havia começado a cultivar relacionamentos de forma diferente. Em vez de sempre pedir ajuda ou se lamentar, oferecia valor primeiro. Ligou para 15 antigos colegas e conhecidos. Não para pedir dinheiro emprestado, mas para oferecer seus serviços de marketing digital que havia estado aprendendo. A resposta foi surpreendentemente positiva. 3 deles tinham pequenos negócios e estavam precisando de ajuda com redes sociais e estratégias online. Paralelamente, Rafael decidiu transformar seu maior problema em sua maior oportunidade. Criou um blog chamado Do Fundo do Poço ao Topo da Montanha, onde documentava sua jornada de transformação pessoal. Cada post era uma lição aprendida, uma estratégia testada, um obstáculo superado. O conteúdo era genuíno porque vinha de sua experiência real. O que começou como uma forma de se responsabilizar publicamente por suas metas se transformou numa fonte de inspiração para milhares de pessoas. Em 2 semanas, o blog tinha 3.000 seguidores. Rafael percebeu que não estava sozinho. Havia uma multidão de pessoas passando por dificuldades semelhantes e buscando orientação. A partir do engajamento no blog, surgiram as primeiras oportunidades de monetização. Algumas empresas de desenvolvimento pessoal o procuraram para parcerias de afiliados. Outros leitores solicitaram consultorias individuais sobre disciplina mental e superação de crises. Rafael estava transformando sua própria jornada de reconstrução em uma fonte de renda. O mais importante era que sua mente estava funcionando de forma completamente diferente. Em vez de ser vítima das circunstâncias,
havia se tornado um solucionador de problemas. Cada obstáculo era encarado como um quebra-cabeças a ser resolvido, não como uma confirmação de fracasso. Em 6 semanas de trabalho intenso, mantendo sua rotina de desenvolvimento pessoal e exercícios, Rafael conseguiu reunir R$40 mil. Ainda faltavam 10 mil, mas sua mãe já podia agendar a cirurgia porque ele havia garantido à família que encontraria o restante. Sua confiança não era baseada em otimismo cego, mas na comprovação diária de que uma mente disciplinada encontra caminhos onde outros veem apenas muros. A busca pelos R$10 mil restantes se transformou no maior laboratório de disciplina mental que Rafael já havia experimentado. Era fácil ser positivo quando as coisas fluíam. O verdadeiro teste era manter o foco e a determinação quando cada porta parecia se fechar na sua cara. Durante 2 semanas, Rafael enfrentou uma sequência de nãos que testaria a resistência de qualquer pessoa. 3 clientes cancelaram projetos por falta de orçamento. Um investidor que havia demonstrado interesse em seu blog mudou de ideia sem explicação. Uma oportunidade de emprego que parecia certa evaporou no último momento. Era o tipo de situação que, no passado, o faria desistir e se conformar com o fracasso. Mas Rafael havia desenvolvido o que chamava de persistência inteligente, a arte de nunca desistir, mas sempre adaptar a estratégia. Em vez de repetir as mesmas ações esperando resultados diferentes, ele analisava cada rejeição como uma fonte de aprendizado. Cada não era um dado importante sobre o que não funcionava, direcionando-o para o que poderia funcionar. A primeira lição veio quando percebeu que estava focando demais em soluções complexas e ignorando oportunidades simples. Numa conversa casual com o porteiro de seu prédio, descobriu que o homem estava lutando para conseguir clientes para seu pequeno negócio de manutenção de jardins. Rafael ofereceu ajuda gratuita para criar uma presença online para o negócio. O resultado surpreendeu ambos. Em uma semana, o porteiro teve mais pedidos de serviço do que nos 3 meses anteriores. Grato, ele não apenas indicou Rafael para outros pequenos empreendedores da região, como também ofereceu uma participação nos lucros futuros. Era um lembrete poderoso: às vezes as maiores oportunidades estão nas pessoas mais próximas. Rafael reformulou completamente sua abordagem. Em vez de procurar grandes clientes corporativos, focou em pequenos negócios locais que precisavam de ajuda com marketing digital. Padarias, salões de beleza, oficinas mecânicas, consultórios médicos, todos tinham a mesma necessidade básica: encontrar mais clientes online. Desenvolveu um sistema eficiente. Oferecia uma consultoria gratuita de 1 hora para diagnosticar as necessidades digitais do negócio, depois propunha um pacote básico de soluções por um valor acessível. O diferencial era que Rafael entendia a realidade financeira desses empreendedores porque também estava passando por dificuldades. A estratégia funcionou porque era baseada em valor real, não em promessas vazias. Rafael entregava resultados concretos: mais seguidores nas redes sociais, mais ligações telefônicas, mais vendas. Seus clientes viam o retorno do investimento rapidamente e o indicavam para outros empresários. Paralelamente, o blog continuava crescendo. Rafael havia descoberto que contar sua história real, incluindo os momentos de dúvida e as dificuldades, criava uma conexão muito mais profunda com os leitores do que qualquer discurso motivacional superficial. Pessoas que passavam por crises similares se identificavam com sua jornada e compartilhavam suas próprias experiências nos comentários. Esse engajamento genuíno atraiu a atenção de uma editora que propôs a criação de um curso online sobre disciplina mental em tempos de crise. Rafael viu uma oportunidade de sistematizar tudo o que havia aprendido e ajudar pessoas em maior escala. Em 2 semanas de trabalho intenso, gravou 20 videoaulas compartilhando suas técnicas de transformação mental. O lançamento do curso foi um divisor de águas. Nos primeiros 5 dias, Rafael vendeu 300 unidades a R$100 cada. Não apenas havia conseguido o dinheiro necessário para a cirurgia da mãe, como descobriu uma vocação que nem sabia que existia: ajudar outras pessoas a disciplinarem suas mentes e transformarem suas vidas. O mais surpreendente era como sua confiança havia se transformado. Não era mais a confiança frágil baseada em esperanças, mas uma confiança sólida construída sobre evidências diárias de sua capacidade de resolver problemas. Rafael havia comprovado para si mesmo que, com disciplina mental e persistência inteligente, não existiam problemas insolúveis, apenas soluções que ainda não haviam sido descobertas. A cirurgia da mãe foi um sucesso completo, e Rafael se viu numa posição que há 1 ano seria impensável. Não apenas havia resolvido a crise financeira, como descoberto uma nova carreira próspera.
Mas o verdadeiro teste de sua transformação mental estava apenas começando. Como lidaria com o sucesso depois de tanto tempo acostumado com as dificuldades? O primeiro desafio veio na forma de uma proposta tentadora. Uma empresa de consultoria ofereceu a Rafael um salário de R$ 15.000 mensais para ser seu gerente de marketing digital. Era quase 3 vezes mais do que ganhava em seu antigo emprego. 6 meses antes, ele teria aceito imediatamente, sem questionar. Mas sua mente disciplinada agora analisava oportunidades com critérios diferentes. Rafael passou uma semana inteira avaliando a proposta. Fez listas de prós e contras, conversou com mentores, e principalmente, se perguntou: esta decisão está alinhada com meus objetivos de longo prazo ou é apenas uma zona de conforto disfarçada? A resposta o surpreendeu. Aceitar o emprego seria um passo para trás, não para frente. Seu blog havia crescido para 50.000 seguidores, e as vendas de seus cursos online geravam uma renda mensal de R$ 20.000. Mais importante que o dinheiro era o impacto. Centenas de pessoas enviavam mensagens contando como suas técnicas de disciplina mental haviam transformado suas vidas. Rafael percebeu que havia encontrado seu propósito verdadeiro. A decisão de recusar o emprego e apostar integralmente em seu negócio próprio foi um exercício puro de disciplina mental. Sua mente antiga sussurrava medos: e se der errado? Estabilidade é melhor que risco, você pode não conseguir manter esse sucesso. Mas Rafael havia aprendido a distinguir entre prudência e medo paralisante. Desenvolveu o que chamou de análise de cenários disciplinada. Em vez de tomar decisões baseadas em emoções, mapeou 3 possibilidades: cenário pessimista, realista e otimista. Para cada cenário, definiu estratégias específicas de ação. Descobriu que mesmo no cenário mais negativo, os riscos eram gerenciáveis e as oportunidades de crescimento superavam as ameaças. A escolha pelo empreendedorismo o forçou a evoluir sua disciplina mental para um novo nível. Como funcionário, tinha responsabilidades limitadas e horários definidos. Como empresário, precisava disciplinar não apenas seus pensamentos e emoções, mas também seu tempo, energia e recursos de forma estratégica. Rafael criou sistemas para cada área de seu negócio. Para a produção de conteúdo, estabeleceu um cronograma fixo de publicações. Para atendimento ao cliente, definiu protocolos de resposta. Para desenvolvimento de produtos, instituiu processos de teste e validação. A disciplina se transformou de uma característica pessoal em uma filosofia empresarial. O crescimento do negócio trouxe novos desafios que testaram sua capacidade de manter o equilíbrio mental. Críticas nas redes sociais, competidores tentando copiar seus métodos, demandas crescentes dos clientes, cada situação exigia uma resposta disciplinada, não reativa. Uma das técnicas mais poderosas que desenvolveu foi o filtro da abundância. Sempre que enfrentava um problema ou recebia uma crítica, Rafael se perguntava: como uma pessoa com mentalidade abundante reagiria a isso? A resposta invariavelmente o levava a soluções criativas em vez de respostas defensivas. Por exemplo, quando um concorrente começou a copiar seus cursos, em vez de entrar numa guerra legal custosa, Rafael viu uma oportunidade de diferenciação. Criou conteúdos ainda mais únicos e personalizados, fortalecendo sua posição no mercado. Quando recebeu críticas sobre o preço de seus cursos, em vez de se defender, desenvolveu opções mais acessíveis para diferentes perfis de clientes. Rafael percebeu que a disciplina mental não era apenas sobre resistir às adversidades, mas sobre abraçar as oportunidades de crescimento que se disfarçavam de problemas. Cada desafio se tornava combustível para sua evolução, não um obstáculo para seu progresso. Ao final do primeiro ano como empresário, Rafael havia multiplicado sua renda por 5 e impactado positivamente a vida de mais de 10.000 pessoas através de seus cursos e conteúdos. Mas o maior prêmio era interno: a confiança inabalável de que, independentemente dos desafios futuros, sua mente disciplinada encontraria caminhos para o sucesso. 2 anos após iniciar sua jornada de disciplina mental, Rafael enfrentou o teste mais severo de sua transformação. Uma crise econômica global afetou drasticamente o mercado de cursos online. Em 3 meses, suas vendas despencaram 70%, vários concorrentes fecharam as portas, e muitos de seus clientes cancelaram assinaturas. A situação era um espelho perfeito de sua antiga vida: instabilidade financeira, incerteza sobre o futuro, pressão externa incontrolável. Era o cenário ideal para sua mente indisciplinada do passado ressurgir com força total, sussurrando: viu? Eu sabia que não ia durar. Você deveria ter aceito aquele emprego seguro. Mas Rafael descobriu algo extraordinário:
a disciplina mental que havia construído nos últimos anos não desapareceu na primeira dificuldade. Como um músculo bem treinado, sua capacidade de resposta às crises havia se fortalecido. Em vez de entrar em pânico, ativou automaticamente seus protocolos de análise e ação. O primeiro passo foi separar rigorosamente os fatos das interpretações emocionais. Os fatos eram claros: queda nas vendas, cancelamentos de clientes, redução no tráfego do blog. As interpretações emocionais tentavam adicionar camadas de dramaticidade: é o fim, você fracassou, nunca vai se recuperar. Rafael aprendeu a trabalhar apenas com os fatos. A segunda etapa foi aplicar sua técnica de zoom out mental. Em vez de ficar obcecado com os problemas imediatos, expandiu sua perspectiva temporal. Perguntou-se: como esta situação será vista daqui a 5 anos? Que oportunidades podem estar escondidas nesta crise? Como posso sair mais forte do que entrei? A análise revelou insights poderosos. A crise havia eliminado muitos competidores despreparados, criando mais espaço no mercado para quem resistisse. Os clientes que permaneceram eram os mais comprometidos e leais. As dificuldades econômicas aumentaram a demanda por conteúdo sobre superação de crises, exatamente a especialidade de Rafael. Em vez de cortar gastos desesperadamente, Rafael tomou uma decisão contraintuitiva: investiria mais em qualidade e diferenciação. Usou a crise como oportunidade para reformular completamente seus produtos, tornando-os mais práticos e aplicáveis às realidades econômicas difíceis que seus clientes estavam enfrentando. Criou um curso específico chamado Prosperando na Crise, Disciplina Mental para Tempos Difíceis. O conteúdo era baseado em sua experiência real de navegação pela incerteza econômica. Não eram teorias abstratas, mas estratégias testadas em tempo real durante a própria crise que estava vivenciando. A autenticidade do material gerou um impacto extraordinário. Em vez de promover otimismo superficial, Rafael compartilhava honestamente suas dúvidas, medos e estratégias de superação. Essa transparência criou uma conexão profunda com pessoas que também estavam lutando para manter a esperança em tempos sombrios. Paralelamente, Rafael diversificou suas fontes de renda. Além dos cursos online, passou a oferecer consultorias empresariais para ajudar organizações a desenvolver resiliência durante a crise. Criou workshops presenciais sobre liderança em tempos de incerteza. Desenvolveu um programa de mentoria individual para executivos em transição de carreira. O mais impressionante era como sua mentalidade havia evoluído. A crise não era mais vista como uma ameaça à sua estabilidade, mas como uma oportunidade de demonstrar a solidez de sua transformação pessoal. Cada dia de dificuldade financeira era uma prova adicional de que sua disciplina mental era genuína, não apenas um produto dos tempos prósperos. Rafael descobriu que a verdadeira disciplina mental não se manifesta na ausência de problemas, mas na qualidade das respostas aos problemas inevitáveis. A crise havia se tornado sua maior professora, revelando recursos internos que nem sabia que possuía. Em 6 meses, não apenas recuperou suas receitas anteriores como as superou em 40%. Mais importante que os resultados financeiros era a constatação de que havia se tornado genuinamente antifrágil, não apenas resistente às dificuldades, mas fortalecido por elas. Rafael compreendeu que a disciplina mental havia se tornado sua identidade, não apenas uma técnica temporária de superação. Bloco 7. O mestre da própria mente. 3 anos após sua transformação começar, Rafael se tornou uma referência nacional em disciplina mental e superação de crises. Seu livro A Mente que Nunca Desiste figurou entre os mais vendidos por 6 meses consecutivos. Suas palestras lotavam auditórios em todo o país. Mais de 100.000 pessoas haviam passado por seus programas de desenvolvimento. Mas o sucesso externo trouxe desafios internos que Rafael não havia antecipado. A pressão de ser visto como um guru da disciplina mental criava expectativas irreais. Seguidores esperavam que ele fosse uma versão super-humana, imune a dúvidas ou momentos de fraqueza. A ironia era que sua autenticidade sobre vulnerabilidades havia sido exatamente o que o diferenciara no mercado. Rafael enfrentou o que chamou de síndrome do especialista, a tentação de acreditar que havia chegado lá e não precisava mais evoluir. Sua mente disciplinada rapidamente identificou o perigo. A arrogância era o antídoto mais eficaz contra a disciplina genuína. Humildade e aprendizado contínuo eram essenciais para manter sua evolução. Decidiu implementar o que denominou disciplina da humildade. Todo mês, identificava uma área onde ainda era iniciante e se dedicava a aprender como um aluno novato. Estudou idiomas, artes marciais, culinária, programação,
não para se tornar especialista, mas para manter sua mente flexível e aberta. Paralelamente, Rafael desenvolveu um sistema rigoroso de feedback e autocrítica. Criou um conselho informal de mentores, pessoas que havia conhecido durante sua jornada e que tinham permissão para questioná-lo brutalmente. Mensalmente, se reunia com esse grupo para avaliar não apenas seus resultados profissionais, mas principalmente sua saúde mental e emocional. Uma das descobertas mais importantes foi que disciplina mental não significava rigidez mental. Rafael aprendeu a distinguir entre consistência nos princípios e flexibilidade nos métodos. Seus valores fundamentais, honestidade, persistência, crescimento contínuo, permaneciam inabaláveis. Mas suas estratégias e técnicas evoluíam constantemente baseadas em novas experiências e conhecimentos. Esta evolução se refletiu em seus ensinamentos. Rafael começou a enfatizar que disciplina mental não era um destino final, mas uma jornada contínua de desenvolvimento. Não havia um ponto onde alguém se tornava completamente disciplinado. Havia apenas o compromisso diário de escolhas conscientes alinhadas com objetivos maiores. Desenvolveu o conceito de disciplina adaptativa, a capacidade de manter foco e determinação enquanto se ajusta às mudanças constantes do ambiente. Era como ser um navegador experiente que mantém o destino fixo mas ajusta as velas conforme os ventos mudam. Rafael também descobriu que o verdadeiro poder da disciplina mental não estava apenas em transformar a própria vida, mas em capacitar outras pessoas a fazerem o mesmo. Começou a formar uma nova geração de instrutores, compartilhando não apenas suas técnicas, mas principalmente sua filosofia de crescimento contínuo. Criou um instituto de disciplina mental que oferecia formação gratuita para pessoas de baixa renda. Rafael entendia que as maiores transformações aconteciam quando o conhecimento chegava a quem mais precisava. Via jovens de periferia aplicando suas técnicas para sair do ciclo de pobreza, desempregados recuperando a esperança e a direção, pessoas com depressão redescobrindo sua força interior. O Instituto se tornou um laboratório vivo de aplicação prática da disciplina mental. Rafael e sua equipe não apenas ensinavam teorias, mas acompanhavam casos reais, documentando quais estratégias funcionavam melhor para diferentes perfis e situações. Essa abordagem científica fortaleceu ainda mais a eficácia de seus métodos. Aos 35 anos, Rafael olhava para trás e mal reconhecia o homem que havia sido. A transformação não estava apenas nos resultados externos, empresa próspera, estabilidade financeira, reconhecimento profissional. A mudança mais profunda estava na qualidade de seus pensamentos e na confiança inabalável em sua capacidade de navegar qualquer tempestade. Havia aprendido que disciplina mental não era sobre se tornar uma pessoa diferente, mas sobre revelar a melhor versão de si mesmo que sempre esteve lá, apenas escondida sob camadas de medos, limitações e condicionamentos. Cada pessoa possuía um potencial extraordinário, a disciplina era apenas a chave para desbloqueá-lo. 5 anos após sua jornada começar, Rafael estava palestrando para uma plateia de 1000 empresários quando recebeu uma mensagem que o emocionou profundamente. Era de João, um jovem de 19 anos da periferia de São Paulo, que havia participado gratuitamente de um de seus cursos online. Professor Rafael, dizia a mensagem, há 2 anos eu estava pronto para desistir de tudo. Sem emprego, sem perspectiva, só via problemas ao meu redor. Apliquei suas técnicas de disciplina mental todos os dias, mesmo quando parecia impossível. Hoje quero contar que passei no vestibular para engenharia e consegui um estágio numa empresa multinacional. Mais importante, minha mente mudou completamente. Agora vejo oportunidades onde antes só via obstáculos. Rafael teve que pausar a palestra por alguns segundos, emocionado. Aquela mensagem resumia exatamente porque havia escolhido dedicar sua vida ao desenvolvimento da disciplina mental. Não era sobre seu sucesso pessoal, mas sobre o impacto multiplicador que uma mente bem treinada poderia ter na sociedade. Durante a palestra, compartilhou a história de João e explicou seu conceito final sobre disciplina mental. A disciplina da mente não é um privilégio de poucos ou um talento natural. É uma habilidade que pode ser desenvolvida por qualquer pessoa disposta a praticar consistentemente. O segredo não está em nunca cair, mas em sempre levantar mais forte. Rafael então revelou suas 7 leis da disciplina mental que havia refinado ao longo dos anos. Primeira lei, lei da responsabilidade total. Aceite 100% de responsabilidade por seus pensamentos, emoções e reações. Você não controla o que acontece com você, mas controla totalmente como responde ao que acontece. Segunda lei, lei da consistência pequena. Grandes transformações são resultado de pequenas ações consistentes.
É melhor fazer 10 minutos de exercício mental todos os dias do que 5 horas uma vez por semana. Fer de lei, lei da pergunta poderosa. Em vez de perguntar por que isso está acontecendo comigo, pergunte sempre como posso usar isso para crescer. A qualidade de suas perguntas determina a qualidade de sua vida. Quarta lei, lei da visualização ativa. Sua mente não distingue entre uma experiência vividamente imaginada e uma experiência real. Use isso a seu favor visualizando diariamente seus objetivos como já alcançados. Quinta lei, lei da resistência produtiva. Todo músculo precisa de resistência para crescer, incluindo o músculo da disciplina mental. Abrace os desafios como oportunidades de fortalecimento, não como punições. Sexta lei, lei da influência seletiva. Você se torna a média das 5 pessoas com quem mais convive e dos 5 conteúdos que mais consome. Escolha conscientemente suas influências. Sétima lei, lei do serviço significativo. A disciplina mental mais poderosa surge quando você tem um propósito maior que seus problemas pessoais. Encontre uma forma de servir algo maior que você mesmo. Após a palestra, Rafael foi abordado por centenas de pessoas. Executivos querendo implementar disciplina mental em suas empresas, pais preocupados em ensinar resiliência aos filhos, jovens buscando direção para suas vidas. Cada conversa reforçava sua convicção de que havia encontrado sua verdadeira missão. Naquela noite, em seu hotel, Rafael escreveu em seu diário: "Hoje completo exatamente 5 anos desde a noite em que toquei o fundo do poço e decidi mudar. Se alguém me dissesse naquela época que eu estaria aqui hoje, não acreditaria. Mas essa é a magia da disciplina mental. Ela nos leva a lugares que nem ousávamos sonhar. O mais impressionante é que não me sinto chegado em lugar nenhum. Ainda acordo às 5 horas da manhã, ainda pratico meus exercícios mentais, ainda questiono meus pensamentos negativos, ainda busco crescer todos os dias. A diferença é que agora sei que esta jornada nunca termina, e isso não me assusta, me emociona. Disciplinar a mente não é sobre se tornar perfeito. É sobre se tornar consciente. É sobre assumir o comando da própria vida em vez de ser levado pelos ventos das circunstâncias. É sobre descobrir que dentro de cada pessoa existe um poder extraordinário esperando para ser despertado." Rafael fechou o diário e olhou pela janela do hotel. A cidade dormia, mas ele sabia que em algum lugar havia pessoas passando pela mesma noite sombria que ele havia passado anos atrás. Pessoas questionando se vale a pena continuar tentando, se tem força para mais uma batalha, se existe realmente uma saída. Para essas pessoas, Rafael tinha uma mensagem final: a disciplina da mente é o único superpoder real que existe. Não importa onde você está agora, não importa quantas vezes já caiu, não importa quão impossível parece sua situação. Se você disciplinar seus pensamentos, disciplinar suas ações e nunca, jamais desistir de si mesmo, não há força no universo capaz de impedir sua vitória. O segredo de quem nunca desiste não está na ausência de medo, mas na decisão de agir apesar do medo. Sua mente disciplinada é sua chave para a liberdade.